Nós estamos aqui, nós somos uma igreja presbiteriana no Alto de Pinheiros, São Paulo, é a maior cidade da América Latina, num contexto urbano extremamente metropolitano, né? E nós temos a igreja de Manaus, que é uma igreja também, claro, uma metrópole, né? A principal capital do Amazonas, mas existe um aspecto místico diferente lá em Manaus, né? Por exemplo, aqui quando nós temos a USP aqui do outro lado, né? Uhum. Então lá, quando tem o humanismo também é coisa encapetada, né? É, Agora lá em Manaus parece que os espíritos eles estão fluindo assim há muita por se tratar também de uma região indígena, né? uhum. E há muita manifestação assim de demônios, né? Essa batalha espiritual ela se torna Perceptível. perceptível, né? Porque aqui é mais escondido, É né? soft, né? É soft, é. Mas lá não é. Porque os Porque capetas são soft. Não, porque até o pastor Hernandes usa a expressão humanismo, né? É, É tão demoníaco como essa questão do demonismo revelado, né? é. Porque é onde você tem um ambiente onde se nega Deus, se nega a palavra de Deus, né? Se destrói os princípios da fé cristã, um ambiente desse não é de Deus, é demoníaco. Conta um pouquinho isso, porque às vezes o pessoal vai, pastor, eu fui lá na igreja de Manaus, que igreja, né? Viva, pentecostal, o senhor aqui é mais calmo. Eu falei, não, meu irmão, nós somos pentecostal também, desde Atos 2, mas É. são contextos diferentes. Totalmente. Você foi pastor aqui, né? Exatamente. Totalmente diferente. É. Totalmente diferente. O contexto, primeiramente, nós estamos numa ilha. Hum, Em segundo, nós estamos envolto de uma floresta. certo. Né? Então, você tem que ter esse entendimento. Outra coisa, você tem, dentro do elemento cultural, você tem o caboclo, você tem o ribeirinho, você tem o indígena, Certo. e você tem toda essa miscigenação de povos, né? Certo. E vem com isso toda uma cultura religiosa, ou muitas vezes mística, como você falou. Né? Então, é um enfrentamento espiritual claro. Né? Nós temos 3, 4 pastores, não temos dificuldade nenhuma em dizer isso, porque uma coisa é você ter sua experiência, e você tem que entender isso. Outra coisa é você saber vendo. Né? E a gente vê isso, o embate espiritual é muito grande. Ele é forte mesmo. Né? Há manifestações nesta área, e nós não fazemos nenhum pirotecnismo, não fazemos nada disso, mas a gente tem visto Deus libertar muitas pessoas. Existem situações que ninguém vai entender. Eu vou falar aqui, tá certo? Se quiser fazer o corte depois, pode fazer, pastor. Não, daqui não tem problema, Tá não. Nós somos bem resolvidos, né? É o seguinte, existem pessoas que têm pacto com alguns tipos de trabalhos nessa área mesmo demoníaca, que basta uma pessoa passar, ela passa um produto nela, e ela sai, e a pessoa simplesmente fica obcecada por aquela pessoa. Né? Eu já vi famílias sendo totalmente destruídas, um casal lindo de Deus, uma família linda, servindo a Deus, sem nenhum problema, e daqui a pouco a pessoa vira a cabeça por uma pessoa que você não entende, você não compreende, um espírito de encantamento muito grande. E quando você faz o enfrentamento, e você vê a libertação, a pessoa diz, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Então existe realmente a possessão demoníaca, mas eu acho que o maior desafio, porque a opressão todo mundo, todo crente enfrenta. Mas eu penso que o maior desafio hoje não é a opressão e não é a possessão, é a obsessão espiritual. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas estão obcecadas nesse mundo, nesse universo todo, que envolve o corpo, que envolve o desejo, o poder, o hedonismo, que envolve tudo isso. Isso está acontecendo e no Amazonas não é diferente. Certo, tá bom. Pastorzão, vamos lá. Quais são os desafios que vocês mais enfrentam hoje para levar a palavra de Deus, né? Além desse ambiente espiritual, você já falou aqui um pouco das estratégias, né? Que as avenidas lá são os rios, tem o trabalho de barco, mas principalmente, por exemplo, no campo da pobreza, né? No campo da questão geográfica, das diferenças, né? Sociais muito claras. Você chega em Manaus, você tem gente morando lá como se estivesse aqui no Alto de Pinheiros, mas a realidade mesmo é outra. Né? Como é que a igreja enfrenta isso? Essa é uma verdade. Certo. Eu me emociono muito quando a gente fala disso, porque a nossa igreja é uma igreja realmente que 2
2/3 dessa igreja, ela é formada de pessoas com dificuldades mesmo econômicas. Né? Essa igreja ela tem 12 mil membros hoje. Certo. Desses 12 mil membros, eu estou falando de 2/3 são irmãos simples, né? Irmãos que estão nas nossas congregações ribeirinhas, as nossas congregações... São crentes da Macedônia. Nós temos 24 congregações na capital, né? 24 congregações na capital. Nós temos evangelistas na capital, temos pastores, são 40 pastores aproximadamente a igreja tem. Então, a gente conhece de perto, né, a parte periférica da cidade e as necessidades são prementes. Nós levantamos no período da pandemia, pastor, 25 mil toneladas de alimento, sabe? Foi algo assim, 25 mil cestas básicas em 2 meses para atender as pessoas dos bairros mais carentes, para eles não saírem da casa, das suas casas, para que eles não fossem contaminados. E eles tinham que sair porque o que eles iriam comer? E não foi só membros da igreja, não. Né? E nesse universo todo, então, há um grande desafio da nossa igreja nessa questão da vulnerabilidade, principalmente nas crianças. Né? Uma coisa que me impressiona muito são os dados também da prostituição infantil, né? Exato. Então, meninas de 10, 12 anos se prostituindo para poder viver, para poder ganhar um prato de comida. Por isso nós fizemos uma rede de proteção, nós temos uma Secretaria de Assistência Social na nossa igreja, nós temos um protocolo voltado exclusivamente para a rede de proteção da criança e do adolescente, vítimas realmente, principalmente da pedofilia, que isso é uma coisa terrível que acontece lá. E é um trabalho desafiador. São 2 mil entre crianças e adolescentes que nós atendemos hoje, certo? Com toda a assistência da nossa igreja. Então, é um desafio grandioso que nós temos. Nós temos 14 projetos sociais. Esses 14 projetos sociais na cidade e no interior. E o nível de entorpecentes, de drogas que está acontecendo nas comunidades ribeirinhas é assustador. Quer dizer que o crack já chegou lá também. Chegou para ficar, né? Chegou, infelizmente. Então, nós estamos nesse contexto. Então, o nosso contexto é um contexto que o desafio nosso é social, né? E eu posso dizer missional, no sentido de trabalharmos missões urbanas, voltado para esse movimento todo, né? E também missões regionais que a gente chama e transculturais.